Salmo 1. Vamos ler todos a uma só voz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A introdução da revista fala a respeito dos salmos, da importância dos salmos, pela afinidade que nós podemos ter com os salmistas. Os salmos, eles trazem uma expressão de muitos sentimentos, diferentes sentimentos. Eu creio que todo mundo passou por isso, né? Uma experiência de procurar nos salmos, né? Um momento de louvor, de conforto. E as pessoas que não conhecem Bíblia, às vezes os não crentes, né? Eles costumam ler salmos. Alguns até colocam um salmo aberto, né? Na casa. E assim a gente percebe essa importância dos salmos. E disse então que João Calvino afirmou que os salmos são como uma anatomia de todas as partes da alma humana. Por que ele disse isso? Pelo que nós acabamos de dizer. Porque não há uma sequer emoção da qual, porventura, tenha participado, gente, né? E não esteja aí representada como um espelho. Tristezas, dores, temores, dúvidas, expectativas, preocupações, perplexidades, enfim, todas as emoções. Bom, na introdução, depois de falar isso, ele diz o seguinte: nosso objetivo maior, a nossa atenção no estudo dos Salmos, é a maneira como ele nos fala de Jesus. Então é claro, né? A nossa revista tem como título Tudo sobre Jesus. A ideia é ver nessas passagens do Antigo Testamento como elas se relacionam com Jesus. E a lição de hoje, então, vai trazer a ideia de que a gente pode sim ver Jesus nos Salmos. E não apenas naqueles salmos bem específicos, como o Salmo 2, como outros demais salmos que falam a respeito de Jesus diretamente, 110, mas em todo o salmo. E é claro, irmãos, que se a gente for pensar, né, na Bíblia, vamos lá, o Salmo 119 fala: o meu prazer está na lei do Senhor. Qual é o Senhor? O Jesus, é Deus. Então, se a Bíblia inteira fala sobre Deus, ela fala sobre Jesus também. E alguns aspectos humanos da Bíblia, é claro que são pré-figuras de Jesus, porque Jesus, além de Deus, ele foi homem. Então, quando fala lá num salmo sobre alguém que sofreu, sobre alguém que venceu as batalhas, você pode sim pensar em Jesus. Claro que a gente tem que tomar cuidado, acho que eu disse isso alguma vez também, para não tentar forçar qualquer texto. Não, aqui tá, é Jesus, né? Não é necessariamente essa a proposta, tanto da revista como nossa, mas que a gente pode ter essa visão. E como eu disse, às vezes tem algumas passagens que falam diretamente de Jesus e a gente não percebe, a gente não conhece, então a gente está estudando e aprendendo. Outras passagens, como esse salmo, né, o Salmo 1, eu creio que é um dos que a gente nunca tinha pensado, talvez, em Jesus nesse sentido, mas é interessante ver essas comparações, né? Por exemplo, mais à frente a gente vai perceber que o homem justo é aquele que se deleita, que medita dia e noite,
E aí ele faz a comparação de Jesus, que saía à noite e ficava meditando. Então, é claro que esse homem justo é Jesus. Algo que podemos perceber nos Salmos é que, mesmo naqueles em que o salmista fala a respeito de suas tribulações, tristezas, vitórias e louvor, ele age como um tipo de Cristo. Ele faz tudo isso como alguém que está prefigurando o verdadeiro ungido, o Cristo que viria. Então vamos lá, ponto 1. A lição vai falar que não temos, assim, uma definição de quem é o escritor do Salmo. Alguns acreditam que seja Davi. Um fato relatado aqui é que o Salmo 1, ele tem grande importância, porque ele é uma espécie de porta de entrada para todo o livro. Ou seja, quando a gente lê o Salmo 1, ele é como se fosse um resumo dos Salmos. Salmo que fala sobre justos, ímpios, o salmo que fala sobre estarmos nesse caminho de Deus e não no caminho dos ímpios, louvar a Deus e não buscar adorar ao próprio mundo. Salmo 1, bem conhecido, né? Acredito que a gente, se precisar fazer uma mensagem, tem alguma dificuldade, o Salmo 1 é uma boa proposta para a gente ensinar para alguém. O Salmo 1 fala sobre 2 caminhos, 2 homens, o justo e o ímpio. Também vai falar sobre 2 destinos, né? Nós encontramos aí o destino do justo e o destino do ímpio. E é interessante que o Salmo nem fala muito sobre a vida do ímpio, interesse, mas fala sobre a vida do justo. Ele uma vida regada, que floresce, que ele dá frutos. Fala da vida do justo, do justo ou dos justos. Como esse homem justo, diferente do ímpio, ele se mantém distante da impiedade e perversão. Então, uma característica do justo é se afastar da impiedade desse, é não conviver com o mundo. O mundo, para nós, é algo que não tem importância no sentido de que nós não vivemos para o mundo. Somos atraídos para o mundo. E o justo, ele luta contra o mundo. Ele quer se afastar do mundo. Então aqui fala que é distante da impiedade, da perversidade, porque todo esse contexto, né, do versículo 1, anda, se detém e se assenta, demonstra como o mundo é perspicaz, né? Como ele vai tentando, aos poucos, nos distanciar da verdade. Você dá um passo, depois você vai dando mais um passo, quando você vê, você está fora. O mundo, ele tenta de tudo. Às vezes a gente fala que o sofrimento aproxima as pessoas de Deus, mas o mundo, o inimigo, ele até usa às vezes o sofrimento para afastar as pessoas de Deus, para que elas comecem a criticar a Deus, ou mesmo perder esse interesse de buscar a Deus por causa do sofrimento. O mundo oferece boas coisas, prazeres, mas o justo entende que se ele toma um tiquinho aqui hoje, ele vai buscando outro até não ter mais forças para voltar. Então é isso que a lição diz. Ela diz que o justo vive distante. Positivamente e negativamente, no sentido do que a gente tem que negar. Negar o mundo, negar as coisas do mundo. Positivamente, o justo tem grande deleite, prazer no Senhor, prazer na lei do Senhor, na instrução do Senhor, na palavra de Deus. Como Deus é sábio, podemos passar a vida inteira aprendendo de Deus, a gente aprende mais, muito mais. A Bíblia de Deus, é a Bíblia de Deus, né? Pode falar, não tem problema.
A Bíblia tem uma sabedoria tão grande, irmãos. Você pode estudar 52 semanas o Salmo 1. Vem aqui todo domingo estudar o Salmo 1. Todo domingo a gente vai aprender coisas novas, como a gente está aprendendo hoje. Porque a palavra de Deus, ela tem uma profundidade na sua sabedoria. E ela vai falando a nossa alma, o nosso coração, né? Não é aquela sabedoria que fala simplesmente ao intelecto, agora eu aprendi. Mas ela fala e nos dá esse prazer, essa alegria de conhecer a Deus, de conhecer a verdade. Quando o justo medita, se deleita, não é um simples prazer. Vou dar um exemplo de alguém que gosta de futebol e vai assistir as partidas de futebol e é torcedor, mas ele não joga. Nós não podemos ser um torcedor da Bíblia, né? Não, essa palavra é muito boa, essa igreja aí fala muito bem. Não, nós amamos tanto a palavra que ela faz parte de nós. E aí eu lembro a questão do Salmo 119, né, quando fala daquele salmista que tem prazer, não é o prazer de estudar numa rede, de aprender, mas é exatamente o prazer de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, de exercitar a instrução. Alan Arman disse: a instrução divina forma a base da sua conduta. Esse envolvimento que nós devemos ter com a palavra de Deus. O justo faz da Bíblia a base da sua conduta e é o tesouro do seu coração. O que está no seu coração? Qual é o tesouro do seu coração? O meditar na palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que o justo se desvia de toda iniquidade, ele cultiva um relacionamento com Deus. E aí a vida do justo é diferente. Quantas vezes o ímpio tenta passar uma ideia de que a vida da impiedade é boa. Às vezes a gente até pensa assim, né? Fala, lá, fulano rouba, fulano faz tudo errado, e ninguém prende, e olha lá, está lá vivendo com os bilhões dele lá. Eu não quero nem ficar pensando como é ser ímpio. Nós não devemos nem ficar tentando imaginar, mas a vida do ímpio não é boa, gente. Boa. Ele pode passar uma imagem de que está tudo bem, mas o ímpio, ele está perdido. E se ele acha boa a vida de impiedade, é porque ele está cego. Ele não está reconhecendo o que está realmente acontecendo com ele. Mas a vida do justo é boa. A comparação é como uma árvore irrigada pela corrente da água. A Bíblia fala que o Espírito Santo, né, é essa água viva que flui do interior e dá força e gera frutos. Interessante que a ideia dos frutos, né, nós somos pessoas que vão produzir frutos, não é porque nós trabalhamos e somos bons e somos fortes, é porque nós somos irrigados pela água viva. Quem tem essa vida de sombra e água fresca aqui, né, no sentido de estar na palavra de Deus, à sombra das asas de Deus, a água do Espírito Santo, ele vai fortalecer, vai ter folhas verdes, vai frutificar no devido tempo. A Bíblia diz que tudo que ele faz será bem sucedido. Essa prosperidade, aqui a lição repete o que eu falei há pouco, é consequência do deleite, do prazer, da constância desse homem em sua meditação na lei do Senhor. Não uma recompensa, não uma retribuição meritória. Uma boa explicação das obras. Por que nós praticamos boas obras? Eu não vou praticar boas obras porque eu tenho que agradar a Deus, porque eu tenho que ser salvo. Se eu não praticar boas obras, eu vou para o inferno. Não, eu pratico boas obras porque não há como uma árvore plantada junto à água não dar fruto. Eu pratico boas obras porque eu estou junto de Deus. E aí, Deus muda o meu coração, Deus muda meus pensamentos, as minhas atitudes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos transformados por Deus, e assim nós vivemos. Já o ímpio, aqui só fala do destino do ímpio, da dispersão do ímpio.
a ideia aqui é de uma colheita onde os frutos são colhidos e as partes que restam, a vagem, o restolho, aquela coisa tem que ser varrida dali. Faz um montão, hoje não pode mais, né? Fazer aquele montão e queimar. Não serve para nada. Olha que comparação, irmãos. Diferença do justo para com o ímpio. O ímpio não vai prevalecer. Os perversos não prevalecerão no juízo. Ele pode até andar junto, o joio e o trigo, durante a vida, mas ele não prevalecerá no juízo. Bom, depois dessa colocação no ponto 1 sobre o Salmo, sobre o contexto do Salmo, aí a gente entra no tópico específico sobre Jesus. Ponto 2. Quem é o homem justo do Salmo 1? Ele começa dizendo que, naturalmente, a gente vai dizer, não sou eu tenho que ser esse homem justo, e não é mentira isso. Eu devo olhar esse salmo e ser esse bem-aventurado. Mas a primeira coisa que, depois de ler, depois de ouvir essa explicação, nós reconhecemos é que eu, por mim mesmo, pelas minhas forças, pela minha vontade, eu não sou esse homem justo. O meu coração não quer se deleitar só na lei do Senhor. Eu não quero andar nos caminhos de Deus. Então percebe que já indiretamente a gente tem que olhar para esse salmo pensando em Jesus, porque em Jesus eu sou esse justo, porque Jesus morreu na cruz, Ele mudou, me salvou, e eu posso sim buscar ter prazer no Senhor. Quem transformou meu coração de pedra em coração de carne, quem renova a minha mente é Jesus. Então Jesus já está nesse salmo, né? É só a partir da união com Jesus que nós podemos nos imaginar sendo esse homem justo. Não só imaginar, né, irmão? Não, a vida não é imaginar, é praticar, é buscar ser esse homem justo. Mas e a questão de Jesus? Um ponto que ele coloca aqui que é bem interessante a gente estudar, né, a palavra de Deus. Alguns historiadores, algumas pessoas, estudiosos, falam que o Salmo 1 e 2 são um único salmo. Porque essa separação de capítulo, nós já ouvimos dizer, né, que ela não existia lá nos originais, ela foi feita como uma padronização, uma separação. E se a gente juntar o Salmo 1 com o Salmo 2, o Salmo 2, versículo 12, ele fala, né? Primeiro, vamos a partir do 11 aqui. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Então ele fala que esse justo, esse ungido de Deus, que é o próprio título do Salmo 2, é o ungido de Deus, é Jesus. Então o Salmo já estaria ligado, desde o início, falando de Jesus, do justo, e aí fala que nós devemos andar na sua misericórdia. Eu vou ler aqui, ó. O Salmo 1 começa falando sobre as bem-aventuranças do homem justo. Já o Salmo 2, que é explicitamente messiânico, termina com a bem-aventurança daquele que se refugia no Messias, o único ou o ungido do Senhor. Então, dessa forma, se você for unir, o bem-aventurado e justo é Jesus. Mas independente disso, ele começa a falar: quem é o homem ou a mulher na Bíblia justo ou justa? Seria Moisés, Abraão, Jacó, Adão, e nenhum deles. Na Bíblia a gente só encontra um justo, Jesus. Ele veio ao mundo,
e não cometeu pecado algum. Ele não andou no conselho dos ímpios. E aí ele começa a fazer esse paralelo, né, de Jesus com o Salmo 1. Ele não andou no conselho dos ímpios. Não se deteve no caminho dos pecadores. Não se assentou na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, Jesus se deleitou na lei do Senhor, na lei do Pai Celestial. Não apenas como obediente, mas ele meditou nela dia e noite. Tem um grupo de oração da SAF na madrugada, não sei quantos já ouviram falar sobre isso, da Nacional, né? Meia-noite, né? Aí eu ontem perguntei para a Nádia, mas por que tem que ser madrugada, né? Aí a Nádia falou, mas Jesus orava de madrugada, né? Eu falei, não vou parar essa conversa aí, né? Então, por que não ser madrugada? Não é que tem que ser de madrugada, mas é uma hora importante. Vamos orar pelo nosso país de madrugada? Entrar lá na sala lá da internet, orarmos juntos. Aberto para qualquer um, né, Natália? Qualquer irmão que quiser procurar lá na SAF lá e pode estar entrando nessa sala de oração. Mas a gente, quem está querendo, né, ser esse justo, com esse friozinho, então vamos pôr o despertador para tocar 2 horas da manhã e vamos orar todas as noites. Mas Jesus fazia isso constantemente, e nós também devemos fazer em Jesus. Devemos buscar mais a Deus de variadas formas. Então a gente percebe que esse homem justo é muito parecido com Jesus. E aí ele continua dizendo que Jesus disse, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A nossa vida seria muito diferente se a gente pudesse dizer com essas palavras, né? A minha comida, o meu alimento, o meu maior prazer é fazer a vontade daquele que me enviou. É viver conforme a vontade do Senhor. Jesus era aquele que vivia como uma árvore plantada junto às águas, que dava o seu fruto. Nós não somos capazes de ser justos como Jesus. Mas nós podemos nos refugiar em Jesus, como diz o Salmo 2:12, numa outra linguagem aqui, né? Bem-aventurados aqueles que se refugiam no Filho. Bem-aventurados aqueles que se refugiam no Filho. Olhamos para Jesus, e aí sim podemos pensar que Ele nos salva do pecado, que Ele nos enche com o Espírito Santo, que Ele nos capacita para sermos essas árvores que dão fruto no tempo apropriado. E assim nós podemos entender que somos como Jesus. Quando Jesus se aproximava de pecadores, Ele se aproximava para influenciar os pecadores. Ele não se aproximava para ser mais um dos pecadores. Ele não se aproximava para ser influenciado pelos pecadores, mas ele influenciava pecadores. Nós também, irmãos, nós devemos ter muito cuidado nesse mundo para não ser mais um. Eu achei interessante aquele livro que eu citei quarta-feira, de uma senhora que fala sobre sofrimento, e ela disse o seguinte: se hoje a polícia começasse a prender os cristãos por serem cristãos, aí chegava lá, vamos ter que ir na justiça e ter prova, né? Ela falou assim, vai ser difícil encontrar prova que o fulano é cristão, porque ele faz tudo igual ao outro. Vamos encontrar prova que ele é cristão, ele não deve, ele não rouba, ele não fala mal, ele não adultera. Não, pode soltar, porque isso aí não é possível que seja cristão. Ela falou de uma forma assim, né? E eu fiquei imaginando, nossa, irmãos, ser cristão não é só falar que eu creio em Jesus. Então nós precisamos buscar uma vida assim, como o justo. Como o justo do Salmo 1. E quem que é o justo do Salmo 1? Principalmente Jesus. Ele é o exemplo do justo, pelo qual nós podemos assim também ser salvos e ser justos. Apenas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é que podemos nos aproximar da lei e ter deleite nela. Apenas em Cristo
o bem-aventurado e justo, nós podemos produzir fruto. Em Cristo nós podemos produzir frutos. Uma árvore plantada junto à corrente das águas. Conclusão. Eu vou ler essa parte aqui. Jesus não andou no conselho dos ímpios, mas ofereceu o seu precioso e sábio conselho a eles. Uma mulher que tinha acabado de ser flagrada em adultério, ele disse: vai e não peques mais. Um coletor de impostos que roubava os seus irmãos, Jesus disse: segue-me. Jesus não se deteve no caminho dos pecadores para aprender a fazer o que é mal, mas ele parou junto ao caminho dos pecadores a fim de transformá-los. Jesus nunca se assentou na roda dos escarnecedores para se deixar influenciar pelos seus maus caminhos, mas a Bíblia fala de Jesus se assentando junto a publicanos, meretrizes e outros pecadores. E todas as vezes em que isso aconteceu, ele mudou as pessoas com quem se assentou. Bom, a conclusão é exatamente o que eu acabei de dizer. Então, é um reforço para nós, irmãos. Que nós possamos ser como Jesus. Para ser como Jesus, para ser o justo do Salmo 1, nós precisamos nos humilhar na presença de Jesus. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Aplicação: você tem se refugiado em Jesus? Tem buscado refúgio no bem-aventurado Filho de Deus, a fim de ser feito participante dessa bem-aventurança? E fique para nós essas perguntas como meditação, né, neste momento.